joga hoje contra o Juventude, Pedrosa. Jogo atrasado, né? Isso aí, 7 horas da noite, lá no Alfredo Jaconi. Não vai ter o Jair suspenso, uma grande perda até pelas partidas que ele fez como titular. As 2 vitórias que o Vasco teve nessa temporada pós-Copa do Mundo foi com o Jair. E aí o time deve ser, não é informação, é só um provável. Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas, Lucas Piton, Thiago Mendes, Nuno Coutinho, Ryan e lá na frente o Verratti, além do Tietê também como segundo volante. Outro ponto que a gente poderia dar de informação é o Vasco continua na busca por um zagueiro e um nome que já foi falado, as conversas nunca pararam, as negociações nunca pararam, é o Robert Renan. A galera do NT Vascaínos até trouxe que essa negociação está mais quente, mas na verdade o Vasco nunca parou de negociar com o Robert Renan. Sempre foi uma opção para o lado esquerdo da zaga, que tem o aval do Fernando Diniz. Então é um jogador que o Vasco tem muito interesse, que pode estar chegando aí nos próximos dias. Muito bem, amanhã vocês estarão sorrindo ou não, né? Vamos porque ver. Eu não, porque eu não tenho jogo hoje. Vene, você tem beijo para mandar? Um parabéns? Eu tenho um beijo, não. Esse é o debate. Depois do 6-0 em cima do Santos sem o Verratti, o grande debate agora é como encaixar o Verratti nesse time. Passa até um pouquinho pelo que a gente debateu muito de Pedro, né, nas últimas semanas, nos últimos meses, em relação a estilo de jogo, né? Porque não foi só o 6-0 do Vasco no Santos, mas a forma como o Vasco construiu. A gente falou muito sobre isso aqui, né? Um time com mais mobilidade, troca de posição o tempo todo ali, David, Nuno, Ryan, alternando ali quem era o 9, não tinha um 9 de referência, e o Verratti sempre foi aquele ponto central, né, de definição da jogada do Vasco. Quase sempre as jogadas terminavam com o Verratti para finalizar, principalmente em jogada de cruzamento, bola aérea para o Verratti fazer de cabeça. E a gente viu um Vasco totalmente diferente, com infiltração, com aproximação, triangulação, algo que o Verratti tem muita dificuldade. Então, o grande debate agora é se o Verratti volta para esse time titular, porque não é uma troca só de jogador, é uma troca de característica, realmente. O Vasco jogou sem um centroavante com a característica dele e funcionou muito bem. Então, até a notícia que a gente tem hoje é que o Verratti voltaria, até por ser uma liderança do elenco, é um capitão do time, então é um cara que tem uma liderança, exerce uma liderança ali dentro do grupo, mas eu acho que talvez o Diniz, se colocar ele, vai botar até um peso grande no Verratti, porque se o Vasco não repetir a atuação, muita gente vai acabar colocando na conta da volta do Verratti. Eu acho que, assim, nem 8 nem 80, assim. Tem muita gente já tratando o Verratti como vilão, e antes tratava como herói. Eu acho que o grande ponto é entender qual jogo é o quê. Qual jogo vai te pedir a forma de jogar do Verratti, assim como a gente debateu muito em relação a Pedro e Bruno Henrique. O Verratti é um cara para o jogo aéreo. Então, se você quiser um time mais móvel, realmente o Verratti não é esse jogador. Não é o cara que vai fazer uma aproximação, uma tabela com o Coutinho, fazer uma diagonal ali para receber e finalizar com a perna esquerda, por exemplo. Então, acho que vai passar muito pelo que o Diniz vai querer do Verratti, como vai tentar concluir suas jogadas. O jogo contra o Juventude, por exemplo, que normalmente tradicionalmente é um campo ali mais apertadinho, apesar da dimensão ser a mesma, mas você explora um pouco mais o jogo aéreo, acho que o Verratti pode até acabar encaixando um pouco melhor. Mas não sei se vai ter uma vida... Eu acho que o Diniz criou um dilema, né? O Vasco passou a ter um dilema agora. Se o Verratti voltar, o Vasco vai conseguir desempenhar o mesmo futebol que desempenhou contra o Santos. Eu acho que a régua está muito alta também. Eu acho que mesmo sem o Verratti, não é achar que vai ser o padrão do Vasco aquele jogo. Mas se ele voltar com o Verratti e a atuação não for a mesma, acho que o Diniz vai acabar sendo cobrado por ter feito essa alteração e por voltar ao estilo de jogo que fez na partida contra o Santos, né? Eu acho que está em aberto, eu acho que não tem uma resposta certa. Eu acho que vai ter jogo que vai ser mais para o Verratti, vai ter jogo que vai ser mais para o David, vai ter jogo que não vai dar certo, você vai ter que fazer alteração no meio do caminho. O contexto do jogo, você está à frente, você está atrás, está empatado, está em casa, está fora, vai determinar também esse tipo de forma de jogar. Às vezes o time se fecha muito no espaço muito curto, você não consegue filtrar. E aí você vai ter que utilizar o jogo aéreo, que o Verratti é muito bom. Ou então o jogo aéreo vai estar muito blindado, você vai ter que usar o espaço por baixo. Eu acho que o Vasco, na verdade, ganhou uma opção de jogo, né? Independente do Verratti titular ou banco, o Diniz agora tem 2 possibilidades para jogar. Acredito eu que o Verratti vai voltar a ser titular contra o Juventude. Não sei se vai conseguir dar esse retorno, que talvez o torcedor esteja esperando. Espero que sim, vão ver em campo, né? Para mim, impensável, né? Até poucos dias atrás, impensável a gente imaginar que o Verratti poderia ser barrado ou ficar permanentemente barrado nesse time do Vasco. Está tentando contratar zagueiro lá de fora, é isso? O Vasco está tentando, tinha saído a notícia do... O Vasco, na verdade, estava tentando o Cuesta, colombiano. O Spartak atravessou o Vasco e o Cuesta está indo para o Spartak. Então era um jogador que o Vasco estava ali muito bem encaminhado, jogador da seleção colombiana. Acabou não definindo, surgiu o nome do Gabriel Magalhães recentemente,
do Lucas Cândido, não, do Lucas Claro. Luan Cândido. Teve o Luan Cândido e o Lucas Claro. São Lucas 3 Claro, jogadores. ex-zagueiro do Fluminense e do Coritiba, né? Isso, exatamente. Mas até hoje o Pedrosa, nosso ex-companheiro aqui de placar, desmentiu o Gabriel Magalhães e o Lucas Claro, mas o Vasco está em busca de um zagueiro, até porque o João Vitor foi negociado, né? Já foi para o CSKA da Rússia. O Vasco já tinha uma necessidade antes de contratação de zagueiro, então o Vasco segue em aberto, né? O Hugo Moura foi titular contra o Santos mais uma vez, jogando, não dá para dizer que improvisado, porque se vem treinando não é mais improviso, é uma troca realmente de posição feita pelo Diniz, mas o Vasco tem uma necessidade, até porque no banco só tem o Luiz Gustavo, que é menino, o Lemos, que é um cara que sofre constantemente com lesão, desde a época de Atlético Mineiro, de futebol espanhol também, e também não se firmou, mesmo quando estava bem, não vinha. E agora, geral tem que se preparar, porque o que mais tem é notícias sobre a equipe do Vasco da Gama. Vamos atualizar vocês, primeiramente com um reforço que já está liberado para atuar, Andrés Gomes, isso mesmo. Andrés Gomes, que foi anunciado ontem oficialmente pelo Vasco da Gama, e agora a notícia é atualizada. O Vasco já registrou o Andrés Gomes no bid, então o jogador está liberado, não para hoje. Vasco e Juventude não tem como ele atuar, mas para o jogo Vasco da Gama e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, pode ser ali um jogador que venha a ser titular ou até mesmo vir no segundo tempo ali como opção para o técnico Fernando Diniz. Sobre Robert Renan, a qualquer momento pode ser anunciado como novo reforço da equipe do Vasco da Gama, por enquanto está em negociação ali. O Zenit, anteriormente, não estava disposto a liberar por empréstimo, porém o Vasco foi negociando, deixando passar tempo e tudo mais, e o Robert Renan não se adaptou na Rússia. Jogador que tem passagem pelo Corinthians, Internacional, foi muito bem no Al-Shabaab da Arábia, e é um cara que se encaixa perfeitamente no estilo de jogo do técnico Fernando Diniz. Então, Robert Renan, a qualquer momento, pode ser liberado para viajar ao Rio de Janeiro para que possa assinar contrato de empréstimo com, possivelmente, opção de compra para ser o novo zagueiro pelo lado esquerdo da equipe do Vasco da Gama. Junto a isso, o Bruno Murito do GE atualizou sobre mais um nome que está em negociações com o Vasco da Gama. Ele é brasileiro, já atuou recentemente no futebol brasileiro, ele foi muito bem no Cuiabá, passou pelo Santos também, foi comprado pelo Santos e negociado por 8 milhões de dólares para o Tigres do México. Eu estou falando de Joaquim, isso mesmo, um zagueiro de 26 anos de idade, que atua no Tigres do México, como eu falei com vocês. Ele tem 1,90 de altura, um jogador bem alto, nasceu no dia 28 de dezembro de 1998, e ali ele está alternando, oscilando ali de titular e reserva na equipe do Tigres do México. Ele, na última partida que ele fez, foi no dia 17/8, ou seja, há 3 dias. Ele atuou apenas 26 minutos, saindo do banco de reservas. No jogo do dia 9/8, né, Tigres e Puebla, ele ficou, inclusive, no banco de reservas e não saiu. O último jogo dele como titular mesmo foi no dia 18/5, na última temporada do mexicano, que foi Toluca e Tigres, né? Jogador de qualidade que, para mim, se chega Robert Renan e Joaquim, o Vasco está bem servido, jogadores jovens com muita capacidade para sair jogando. O jogo aéreo do Joaquim também é muito forte. Eu acho que seria um acréscimo gigantesco para a equipe do Vasco da Gama se conseguisse fechar essa negociação. Sobre Matheus França, é o mesmo caso envolvendo o Robert Renan. A qualquer momento pode-se ter uma negociação fechada e o jogador possa vir para o Rio de Janeiro novamente. Lembrando que Matheus França é um meio-campista, atua ali de ponta direita, ponta esquerda, falso 9 também. Ele foi formado na base do Flamengo e chamou a atenção demais do John Testor, que era um dono da equipe do Crystal Palace. Depois, o Testor acabou, parece, negociando o Crystal Palace. Não entendi muito bem ali como é que é a situação do Crystal Palace. Parece que era mais de um acionário, mais de um dono, digamos assim. E aí, o Matheus França não teve chances por conta de lesões. Conviveu com muitas lesões na virilha,
na costela, né? Fraturou a costela. Então, por isso, ele não teve segmento na equipe do Crystal Palace. Lembrando que o Vasco hoje joga também com a equipe do Juventude e precisa vencer para conseguir respirar bem na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!